Nesta videoaula, vamos trabalhar o teorema da existência do máximo divisor comum entre dois números inteiros. Neste caso aqui, sejam A e B dois números inteiros tais que A é diferente de zero ou B é diferente de zero, então pelo menos um é diferente de zero. Então, existem números inteiros M0 e N0 tais que o MDC de A e B é igual a AN mais BM. Bom, então vamos... esse teorema nos diz uma coisa a mais, além da existência, né? Além de existir números, o MDC dos números inteiros, ele diz que a gente pode escrever ele como uma combinação linear dos nossos inteiros A e B, certo? A demonstração disso aqui usa o princípio da boa ordem dos números inteiros. Para isso, vamos definir um conjunto X dos inteiros da forma AN mais BM, pertencente aos naturais, tais que N e M são números inteiros. Então, olha, esse conjunto aqui, ele é um subconjunto dos números inteiros, uma vez que todos os números dessa forma aqui são números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros, Para todo x que a gente pegar nesse conjunto, o nosso x vai ser maior que zero. Por quê? O nosso número é natural. Aqui vamos estar adotando o conjunto dos números naturais maiores do que zero, certo? E a gente tem que, se a gente pegar tomando n igual a A e m igual a B, então o AN mais o BM vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que é um número natural. Repara que um desses números, ou A ou B, é diferente de zero, Então, a soma do quadrado desses dois números vai ser um número estritamente positivo maior que zero. Ou seja, a gente tem que x, ele não é o conjunto vazio. Então, definindo o conjunto dessa forma aqui, a gente criou um conjunto que todo elemento é maior do que zero, ou seja, esse conjunto é limitado inferiormente, Todo elemento aqui é maior do que zero, maior do que um determinado número inteiro. E ainda existem elementos dentro desse conjunto, ele não é vazio. Aqui a gente pode usar o princípio da boa ordem, Então, pelo princípio da boa ordem, o PBO, existe um x0 que é igual o mínimo de x, certo? Isto é, o que significa ser o mínimo de um conjunto, x0, ele pertence a x, e para todo elemento de x, o x0 vai ser menor ou igual a esse elemento. Veja que essa é uma característica exclusiva do conjunto dos números inteiros, Subconjuntos que são limitados inferiormente possuem um mínimo. Por exemplo, se a gente pegar nos racionais um conjunto X como sendo o intervalo 0, 1 aberto, esse conjunto é limitado inferiormente, todos os elementos daqui, são maiores do que zero, mas ele não tem um mínimo. Se a gente pegar o intervalo aqui, 0, 1 aberto, você pega qualquer elemento próximo de zero aqui, você sempre vai ter um menor. Então, não tem um elemento mínimo. Então, o princípio da boa ordem garante a existência desse mínimo quando a gente tem duas condições. O conjunto é não vazio e o conjunto é... Eu apaguei alguma coisa aqui. O conjunto é não vazio. Opa! O conjunto é não vazio e o conjunto é limitado inferiormente. Então, a gente tem um mínimo aqui. Bom, então vamos
tomar esse mínimo desse conjunto, certo? Vou apagar a parte aqui de cima dessa demonstração para a gente ter espaço. Então, pelo princípio da boa ordem, tá? Existe um conjunto mínimo desse conjunto. Bom, lembrando quem é o conjunto X, né? É o conjunto dos AN mais BM. Assim, existem AN, N0, colocar na ordem alfabética, M0 e N0 pertencente aos inteiros, tais que esse x0, que é o mínimo, é igual a AN0 mais BM0. Bom, até aqui a gente não conseguiu escrever o elemento dessa maneira aqui. Entretanto, a gente não sabe se ele é o máximo divisor comum. Vamos verificar essas duas coisas aqui. Primeiro, vamos verificar que x0 divide A e divide B. Então, copiar aqui. Limpar essa parte aqui da demonstração, né? Então, temos x0, ele é escrito como dessa forma, e também ele o x0 ele é o mínimo de x, né? Temos essas duas informações aqui, né? Então, suponha, por absurdo, que x0 não divide A. Então, existem Q e R pertencente aos inteiros, tais que a gente pode escrever o A como sendo um x0 vezes um Q, mais R, onde o nosso R ele está entre 0 e x0. O que estamos falando aqui? Estamos falando o seguinte, né? Quando eu dividir A por x0, eu tenho um quociente e um resto. Só que esse resto aqui, ele vai ser diferente de 0, né? Então, ele vai ser estritamente maior do que 0. Porque a gente está supondo que ele não divide esse elemento aqui. Então, a gente pode escrever o seguinte, né? Podemos escrever... A gente pode escrever o R como sendo A menos x0 Q. Dessa forma aqui. E o x0, ele tem essa expressão aqui. Então, a gente pode escrever isso aqui como A menos essa expressão aqui, vezes Q. E aqui a gente pode juntar algumas coisas, né? Aqui eu tenho multiplicado por 1, colocar A em evidência. Vai ficar 1 menos N0, Q, né? Fazendo a distributiva aqui. Mais, menos, né? Ou mais B que multiplica menos M0, Q. Certo? Bom, então olha o seguinte... escrevendo o R dessa forma, a gente tem que R é maior do que 0, dado que o resto aqui não é 0, né? x0 não divide A, é isso que a gente está falando. E o R pode ser escrito como sendo um A N0' mais um B M0', né? Um AN mais um BN, quer dizer que ele pertence ao conjunto X. Só que o R é menor do que x0. E x0 é o mínimo de x, né? Então, é um absurdo que a gente chegou é que encontramos um elemento que é menor do que o elemento mínimo do conjunto X. Então, absurdo. O que gerou o nosso absurdo aqui é supor que o x0 não divide A. Então, logo, o x0 divide A.
E observa que, pela simetria dessa equação, a gente pode mostrar da mesma forma que o x0 divide b. Portanto, x0 divide a e divide b, ele é um divisor comum de a e b, certo? Falta mostrar que ele é o maior divisor comum entre a e b. O que vamos fazer, então, né, dando continuidade à demonstração aqui, é tomar um outro divisor e mostrar que ele vai ser menor. Então, seja C um número inteiro tal que C divide A e C divide B, certo? Então, existem P e Q pertencentes aos inteiros, tais que o A é igual a um C vezes Q, C vezes P, e o B é igual a um C vezes um Q, certo? Logo, o nosso x0, que ele é igual a AN0 mais um BM0, ele é igual a CPN0 mais CQM0. Colocando C em evidência aqui, podemos escrever o x0 como sendo C, que multiplica PN0 mais QM0. Bom, o que significa essa equação aqui? Significa que o C divide x0, certo? Assim, uma coisa que acontece quando a gente tem um número inteiro dividindo o outro é que o que divide, né, o divisor, o módulo do divisor, ele vai ser menor ou igual ao módulo do dividendo. Só que o x0, ele é um elemento do conjunto x, né? Lembrando, ele é um elemento do conjunto x e o conjunto x são números formados por números naturais. Então, ele já é positivo. Então, o módulo de x0 é o x0. E qualquer número é menor ou igual ao seu módulo. Ou seja, o que obtemos aqui é, se a gente pegar um outro divisor comum de A e B, então ele vai ser menor do que o x0. A gente mostrou antes que o x0, ele é um... A gente mostrou antes que o x0, ele é um divisor comum de A e B. Então, a gente conclui, né, assim, que o nosso x0, que é igual a AN0 mais BM0, ele é igual ao MDC de A e B, como queríamos demonstrar.